Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27, e nós vamos ler, queridos irmãos, o versículo de número 7. Provérbio 27, capítulo 27, versículo de número 7. Está escrito assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou repetir e gostaria que você pudesse prestar bem atenção na leitura. Está escrito assim, são palavras de Salomão, guiadas e movidas pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Irmãos queridos, está entre nós mais uma vez a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai, e pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dará a interpretação pelo teu Espírito. E a minha oração neste momento é que para que você possa abrir o teu coração, e o meu coração esteja, e o seu, como terra fértil. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a boa semente, e quando ela cai em terra boa, ela vai crescer, ela vai germinar, crescer, dar os frutos, irmãos, que vão engrandecer o nome do Senhor. E esses frutos, infelizmente, eu digo infelizmente, tem muita gente reconhecendo como suas próprias obras. Não é, porque quando o nosso coração está preparado para ouvir a palavra de Deus, que é a boa semente, quando esta semente cai na terra boa, que o Espírito Santo preparou no nosso coração, ela vai germinar essa semente, e ela vai crescer. Nós sabemos que José foi reconhecido pelo seu pai Jacó, quando ele estava já cansado e velho, farto de idade e com os pés na sepultura. Ele usou exemplificar José como uma árvore frondosa. José é um tipo de Cristo. Na tipologia, nós conhecemos José como um tipo de Cristo, apontando para o Senhor Jesus, um comportamento que Cristo também teve. E Jacó chama o filho José de uma árvore frondosa, e diz que ela está plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto próprio, e em cuja tudo que fizer, tudo será próspero. Ele diz um pouco mais adiante, no mesmo texto, ele vai colocar um pouco mais de palavra nisso, mais evidências de quem é José, uma árvore frondosa. Ele diz que os seus galhos cresceram por cima dos muros, ou seja, não teve barreira, não teve fronteira, não teve vales, os abismos foram transportados, as montanhas foram transportados, os abismos passados-se por cima com seus galhos. Por quê? Porque ele estava plantado junto aos ribeiros de água. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que quer dizer isso? Primeiro, é uma tipologia, um tipo de Cristo, José, e que deve estar em nós. E todo aquele que está plantado junto ao ribeiro de águas, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, não há adversidades que possa nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque esta árvore vai crescer, esta árvore vai crescer tanto que os seus galhos, elas passarão por cima dos muros, que são os empecilhos, as trincheiras, os levantes da vida, os problemas acachapantes. Então, os seus galhos crescerão de uma maneira. Por que ele vai crescer? Porque está fundamentada na palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, esta palavra aqui, irmãos, está sendo usada para contrastar, ou seja, colocar diante a falsa satisfação do mundo com a doçura genuína que é encontrar-se somente em Cristo Jesus. Eu usei aqui, claro, um José como exemplo, porque o seu pai, na ânsia da sua morte, com os pés na sepultura, o descreveu como uma árvore frutífera. Todos nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, atravessamos momentos de dificuldade. Quem aqui que não está vivendo isso? Todos nós, irmãos. Então eu não seria uma espécie de adivinho vir aqui, irmãos, e eu quero dizer bem claro para os irmãos, não vejo isso como revelação,
ou estar aqui adivinhando, revelando, profetizando algo, porque todos que estão aqui, irmãos, estão passando por isso, momentos de dificuldade. Eu estaria usando o sofrimento de todos, inclusive o meu, para trazer uma falsa esperança, para trazer aos irmãos uma falsa satisfação. A minha obrigação e o meu dever como pregador, profeta de Jesus Cristo, o que é? Profetiza a salvação aos que não têm e profetiza a volta de Jesus aos salvos. Então, todos nós que estamos aqui, irmãos, não seria uma revelação falar dos seus problemas, porque todos nós estamos passando. Não seria uma profecia tentar adivinhar profetizar uma vitória, quando Deus já está tratando com nós aqui. Então é muito fácil, é muito raso vir aqui falar de problemas, tentar tocar no seu coração e na sua ferida, para te arrancar um glória a Deus, para te arrancar uma satisfação momentânea, onde você vai chorar, vai se lamentar, e quando o culto terminar, você vai se deparar com o seu problema, o mesmo problema, a mesma dificuldade. E a pergunta é: o que você aprendeu com o evangelho pregado? Primeiro, que no evangelho, palavra de homens, nada. Mas quando se pregou o evangelho, a pergunta é: quando você ouviu o evangelho que foi pregado, o que nós aprendemos? Aprendemos justamente com a palavra do Senhor, que o foco é desafiar aqueles que estão fartos de coisas materiais. O foco aqui é o Senhor Jesus nos repreendendo, aquele que está com a sua alma farta. E o que é farta? A alma farta aqui não é cheia de Deus, é o contrário. É farta de problemas, é farta de coisas materiais. Salomão aqui está vivendo um momento de ampliedade. Sabemos que Salomão foi o homem mais rico de sua época, o mais sábio de sua época. Salomão, ele entendeu, irmãos, e foi aos pés do Senhor e pediu ao Senhor sabedoria. A pergunta é: precisamos entender, irmãos, separar sabedoria de entendimento. Salomão pediu sabedoria e Deus deu. Ele advogou causas grandiosas. Ele construiu um templo cheio de tanto luxúria, um templo maravilhoso, cheio de pompas. Mas a verdade é que a sabedoria que Deus deu a ele, quando alguém está comendo bem, quando alguém está vivendo bem, quando alguém está vivendo sob pompas, alguém precisa pagar a conta. E quem estava pagando a conta? O povo, irmãos, com impostos altíssimos, impostos sobre eles. O povo agora está sofrendo altos impostos para manter as pompas de Salomão. Irmãos, ele pediu ao Senhor sabedoria, mas não soube administrar a sua sabedoria. E é nesse contexto que Salomão escreveu esta mensagem. Irmãos, a alma farta pisa o favo de mel. Ou seja, Salomão está dando aqui, irmãos, a ideia de que coisas materiais, irmãos, elas passam, desafiar aqueles que estão fartos de coisas materiais, Salomão está encorajando aqueles que sentem o amargo do vazio, a encontrar a verdadeira doçura na obra redentora de Deus, que é Cristo em nós. Salomão aqui está rico, está muito farto de coisas, mas há um vazio na sua alma. Salomão tentou encontrar esta paz no fundo de uma garrafa, embriagava, bebia muito, mas não ele encontrou. Salomão tentou encontrar a paz examinando borboleta, estudando os animais. Especificamente, Salomão foi um especialista em borboletas, talvez você não saiba. Ele foi um grande cientista, mas ele não encontrou a paz que ele tanto buscava. Salomão tentou buscar a paz no dinheiro, mas o dinheiro trazia para ele, irmãos, um certo reconhecimento, batida nas costas, mas dentro da tua alma continuava um buraco sem sentido, tua vida não tinha sentido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salomão tentou encontrar a paz em criação de cavalos. Salomão possuiu milhares de cavalos, milhares de carros, quando Deus disse que não deveria o rei fazer isso, e ele extravagou nos seus carros, nos seus cavalos, e não encontrou a paz. Salomão estava literalmente com a sua alma farta, pisando no favo de mel. Ele não conseguia ver que a doçura verdadeira estava em Deus e a sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salomão tentou encontrar a paz,
no governo, mandando, desmandando, sendo reconhecido no seu próprio poder. Mas, irmãos, ele viu que acima, oh, aleluia, louvado Deus, tenha Deus soberano assentado no trono, e que debaixo deste céu ou deste sol, tudo é vaidade. Palavras de Salomão, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele entendeu que o Deus soberano é que estava sentado no mais alto trono, e então Salomão decidiu encontrar o descanso para sua alma, a paz para sua alma nas mulheres. Casou-se com 700 mulheres, 300 concubinas, fez muitos aliados, mas não encontrou a paz. E então ele acabou pecando diante do Senhor várias vezes. E a pior de todas elas é quando ele começou a frequentar cultos pagãos, tentando encontrar paz. Mas o que ele encontrou foi o que ele percebeu é que ele estava pisando no favo de mel, quando Deus estava bem próximo dele. Oh, irmão que está aqui esta noite, talvez você tenha andado por vários lugares, tentando encontrar esta paz. Talvez você tenha ido a tantos lugares, tentando encontrar o Senhor, mas a tua alma há um vazio. Tem pessoas que vão à presença de Deus orar, cantar, chorar e buscar, e literalmente, entenda bem o que vou dizer, por uma palavra. E ela vem falando, abre aspas, com as suas necessidades. Mas quando você vai embora, a necessidade continua. Aquela promessa não se cumpriu. E você não recebeu a paz que você precisava. Esta noite o Senhor está dizendo a mim e a você que Ele é a paz que você precisa. Beba o cálice da sua salvação em Cristo Jesus, pois Ele está aqui esta noite, Ele está aí contigo agora, Ele quer trabalhar dentro do teu coração. A paz que excede todo entendimento, a mim e a você, pela palavra de Deus, pregado genuinamente, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Criador eterno. O foco então aqui de Salomão, irmãos, é nos ensinar e advertir através deste evangelho lido, que, irmãos, encorajar aqueles que sentem o amargo do vazio a encontrar a verdadeira doçura na obra redentora de Cristo Jesus. Irmão, eu gostaria de entender o que se dá isso. Bem, eu quero explicar aos irmãos. Dentro do nosso coração, queridos, no coração humano, há um vazio, e o que o dinheiro não muda, que uma casa feliz não muda. Nós temos muitos exemplos, Nicodemos, nós temos Cornélio, nós temos, como falamos na oração, o jovem rico, nós temos, por exemplo, Zaqueu, que eram homens bem-sucedidos. Zaqueu, chefe dos publicanos, o homem rico, o homem que infelizmente tinha sua imagem distorcida, porque era um homem maldoso de coração, porque ele roubava, furtava, ele não tinha, irmãos, controle na sua cobrança de impostos. Ele era chefe e ele cobrava ao seu bel prazer, furtando, roubando dos irmãos, seus conterrâneos. Mas não adiantava nada todo o seu dinheiro, toda a sua pompa, porque tua alma estava vazia. E ele subiu um sicômoro, que é uma figueira, para ver Jesus passar. Zaqueu estava atrás de salvação. Nicodemos, a mesma situação, assim como Cornélio, eram homens poderosos, líderes religiosos, mas não tinham o Senhor no coração. Nós sabemos, irmãos, que estas pessoas, assim como Natanael, também vai dizer a Felipe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele era um homem bom. Em outras palavras, ele estava literalmente dizendo: eu sou bom, eu sou um bom seguidor de Deus, eu estou assim e assim. Lá em Nazaré não tem nada, negando Jesus Cristo. Mas quando Jesus apareceu a ele, disse: eis aí um homem bom em Israel. Em outras palavras, de fato, você se considera o bom, tudo bem, eu aceito que você seja bom, mas eu te vi sentado debaixo da figueira. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Natanael vai perguntar: como, da onde o Senhor me conhece? Eu te vi sentado embaixo da figueira. Em outras palavras, um bom judeu, ele ia à figueira para ter um particular com o Senhor.
A figueira representava muito simbolicamente dentro da palavra do Senhor. Ele estava lá clamando o Senhor, porque existia um vazio na tua alma, existia, irmãos, um vazio dentro do teu coração, e Jesus viu. Não é diferente de você, não é diferente de mim, não é diferente de nós. Nós ouvimos coisas superficiais, passageiras, mas a palavra diz por Paulo que a fé vem ao ouvir, e ao ouvir a palavra do Senhor, que não está faltando esta noite. Não, Ele está aqui, Ele está entre nós esta noite. O pão da vida está sendo semeado entre nós, está sendo dividido, está sendo repartido entre nós esta noite. E o pão da vida é Cristo, sua palavra é imutável. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E então, irmãos, amados irmãos, irmãs, amigos em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que o ser humano foi criado em 3 partes do seu corpo. Primeiro, alma. Aliás, primeiro o corpo, depois alma e depois o espírito. Guarde bem isso. O ser humano foi criado em 3 partes: corpo, alma e espírito. É assim que faz parte na nossa vida. Pelo espírito, o homem então tinha comunhão direta com Deus. Mas esta comunhão veio ser quebrada. O homem então, desde quando desobedeceu o Senhor no jardim do Éden, ele perdeu a comunhão, e o seu espírito foi mortificado pelo pecado. Agora o homem não tem mais relação com o Senhor. Paulo vai dizer que então todos pecaram, e por um homem, através de um homem, Adão, todo o pecado foi alastrado na humanidade. E agora este espírito perdeu a comunhão com o Senhor, está mortificado pelo pecado. E desde então, o ser humano passou a viver dominado pelos seus sentimentos, paixões, desejos da sua alma, do seu corpo, buscando satisfação em lugares errados. É o que nós chamamos de depravação total. Depravação total, se não é, irmãos, aquilo que você não tem mais controle. Quando você menos observa, entenda bem, não é só de pecados de cunho sexual, não é isso, irmãos. Tem gente que só leva para esse lado, não é isso. Nós não temos mais domínio próprio. Por quê? Porque o nosso corpo ele está depravado, pensamento, alma, coração, depravados. E esta depravação total é nas nossas decisões, na nossa insensibilidade. Diante do Senhor, nós tomamos decisões aos olhos do Senhor e esquecemos que Ele está vendo. E isso não é só pecado. Nós olhamos e falamos agora há pouco sobre a primogenitura entre Esaú e Jacó, o que se deu. Ele não pecou diante do Senhor Esaú, ele só agiu com a sua própria vontade, seu próprio ímpeto. Nós vemos aqui que ele foi, irmãos, talvez uma coisa tão singela, tão simples, de estar com fome. Ele estava com fome, e foi assim que o diabo tentou enganar Jesus Cristo, irmão. Quando nós olhamos em Mateus capítulo de número 4, a tentação de Jesus, Jesus ali como homem, sentiu fome, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, teve fome, e a Bíblia diz no versículo 2, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele aproveitou, irmãos, Jesus como homem, da sua fragilidade, como homem, entenda bem, teve fome, porque estava ali um ser humano também, 100% Deus, 100% homem, estava ali um homem que estava jejuando. Satanás se aproveitou que Jesus estava ali, teve fome, a Bíblia é bem clara, teve fome, e ofereceu a ele, em outras palavras diz, está com fome? Quer pão? É isso que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Se Jesus comesse aquele pão primeiro, ou transformasse aquela pedra em pão, ele estaria justamente fazendo o que o diabo estava pedindo a ele. Ele estava obedecendo às palavras de Satanás. E o diabo poderia lançar isso e Jesus dizer, olha, ele comeu da minha mão, ele fez aquilo que ele me obedeceu, ele fez o que eu quis. Eu mostrei a ele que ele é fraco, eu mostrei a ele que eu também posso ajudá-lo, que eu estou aqui para ajudá-lo. Ele estaria ali oferecendo algo ao Senhor que negligenciaria o Cristo, a obra de Cristo em nós, irmãos.
Ele estaria ali comendo das mãos de Satanás. Olha isso, irmãos. E o Senhor Jesus respondeu com clareza, pois Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a própria palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Jesus estava dizendo? Ele não estava pisando no favo de mel, pois Ele é o próprio favo de mel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é a própria salvação. Ele é o próprio pão da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Ele estava ali dizendo, irmãos, que a alma se farta, não com coisas desta terra, não com coisas desta vida, não com comida, não com bebida, ela se farta com a presença do Senhor. Talvez você veio aqui esta noite vivendo exatamente sobre isso. Louvado seja Deus. Mas o Senhor está aqui esta noite para fazer com que a nossa alma se farte pela sua palavra, assim como Jesus em sua tentação, assim como o Senhor Jesus. Bem, irmãos, o livro de Provérbios, com sua sabedoria, ele resume a grande tragédia da vida do homem sem Deus. A vida do homem sem Deus, ela se farta com as coisas da terra e começa então a pisar no favo de mel. Eu quero entender com os irmãos o que essa frase significa para a nossa vida. Pisar o favo de mel. Primeiro, a alma farta pisa o favo de mel, pois ela não é cheia de Deus, ela está cheia de si. Quando a nossa alma está farta de nós mesmos, do nosso próprio eu, quando esse eu não foi para a cruz, quando esse eu não foi sepultado, quando este velho Adão está em mim, este velho Adão está em mim, a minha alma está farta de mim mesmo. Ela está cheia do meu eu, da minha arrogância, da minha prepotência, das minhas razões. É por isso que às vezes nós chegamos em casa e brigamos com a esposa, discutimos com o marido, discutimos com os filhos, não temos paz na igreja, arrumamos confusão com todo mundo, no trabalho achamos que somos os melhores e que merecemos algo. Quantos que aqui estão esta noite que a sua casa está um pé de guerra? Adiantaria eu vir aqui e falar que Deus vai arrumar a tua casa? Não, você não vai entender nada. Isso não é evangelho. Adianta dizer que Deus vai consertar a sua família e que vocês vão se reunir na mesa para comer de novo, sendo que o melhor que precisa eu e você, que é Cristo, nos adornar, não aconteceu? O evangelho pregado genuinamente desemboca na tua casa, restaura o teu casamento, transforma a vida dos teus filhos, muda a tua história. Você passa a ser um pai maravilhoso e exemplar, porque não é o seu esforço, mas ao ouvir a palavra de Deus, não endureceu o coração e tomou posse da mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Quando a minha alma e a sua se farta do meu eu, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa razão, nós queremos mandar, nós queremos dominar, nós queremos fazer do nosso jeito e parece que reinamos e todos têm que se abaixar quando chegamos. Nós não conseguimos tirar o nosso orgulho, só nós entendemos, só nós sabemos, só nós falamos, só nós exigimos. Eu sei, eu vou fazer, eu sou assim, não mudo. Se quiser desta maneira, a sua alma está cheia do eu. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha alma às vezes também farta de mim mesmo. Eu me encho de mim e acho que sou melhor que esse, acho que sou melhor que aquele, acho que sou melhor que aquele outro. Não, irmãos, estamos errados diante do Senhor. Diante do Senhor estamos com a nossa alma farta de nós mesmos, das coisas desse mundo, pois ela neste momento está buscando satisfazer as nossas próprias necessidades, os nossos próprios prazeres, os nossos próprios vícios, as nossas próprias riquezas e as nossas religiões carnais, aventuras vazias. Então, aqui Salomão está dizendo justamente isso, que as pessoas que vivem assim se fartam das coisas do mundo, das coisas do seu próprio eu, da sua própria carne, do seu próprio coração, e acaba achando que estão satisfeitas. Eu venci, olha, eu falei mais alto, olha, esse é o meu jeito, se quiser é assim, eu sou desta maneira e pronto. Elas se acham satisfeitas, mas na verdade nunca estão satisfeitas. E o que acontece? Porque o Senhor Jesus aqui é o significado do favo de mel. O Senhor Jesus aqui, Ele é esse que traz para nós a doçura
do amor de Deus para conosco, a doçura do amor de Deus para comigo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente fala isso aleatoriamente, mas por que ele deu? Porque que essa doçura do Senhor por nós, por mim, por você. Quantos que aqui estão, que inúmeras vezes já disseram essa seguinte frase: Deus não me ama mais, Deus não se lembra mais de mim, Deus não está mais comigo, por isso eu estou vivendo isso. E não é verdade. Eles não abriram os olhos, seu coração não está, sua alma não está degustando da doçura que é o favo de mel que é Jesus Cristo em nossa vida. Ele está amarrado na circunstância, a alma está cheia de orgulho e das ilusões deste mundo. O Senhor Jesus está pronto para satisfazer as reais necessidades da nossa alma e nos dar vida eterna. Mas enquanto nós estamos pisando neste favo de mel que é Jesus Cristo, sua palavra, a doçura do amor de Deus por nós estamos cegos, e então neste momento a nossa alma está rejeitando o prazer de estarmos na presença do Senhor, e ela agora passa a pisar sobre o favo de mel. E estas pessoas preferem os vícios, quem fazem assim, os prazeres passageiros, não abrem o coração para o que tem valor eterno, que é Cristo Jesus, vida eterna. Eles passam a ouvir falar sobre sua vida, eles querem resolver os problemas de hoje, e não quer resolver o problema da salvação em você. Não se interessa em voltar-se para a presença do Senhor e sentir-se abraçado pela palavra, cheios do Espírito Santo. Parece que vamos deixar para amanhã, é o aqui e agora, é o imediatismo, é pagar uma conta, é resolver uma questão, é arrumar um emprego, é terminar a casa, é comprar um carro novo, é resolver os seus problemas familiares. A resposta da palavra é não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos valorizar o que é eterno, dar atenção para o que é vida eterna, dar atenção para o que trata de salvação, para atenção o que trata de transformação, de regeneração. Louvado seja o nome santo do Senhor, de redenção. Glória ao nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Cuidado, irmãos, com as farturas das coisas erradas. Se você está cheio de trabalho, às vezes de preocupação, às vezes de dinheiro ou de dívidas, às vezes cheio de problemas na sua casa, na sua família, talvez até a sua fome de Deus já passou, e o seu maior desespero hoje, ou a sua maior preocupação é conquistarmos o aqui e agora, o imediatismo, o para hoje, o para esta noite. O Senhor está aqui esta noite para te oferecer algo eterno, que é salvação, paz eterna, paz com Deus. Ele quer te dar a paz de Deus, a paz com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Reconciliação, comunhão com o Rei eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração, mas o Senhor está dizendo que Ele quer te arrancar desta posição de alma farta e pisando no favo de mel, de uma alma necessitada e anelando pela presença do Senhor, com o seu espírito pobre. Mas pobre do que, irmão? Pobre da inveja, sem ciúme, sem rancor, sem ódio, sem orgulho, e cheio da presença do Senhor, sua alma regozijando, não farta de coisas desta terra, mas cheia da presença do Senhor. Bendito seja Deus, com a doçura do amor de Deus, o favo de mel sobre sua vida. A alma faminta, irmãos, leva o homem vazio ao resgate. A palavra de Deus faz o contraste maravilhoso, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha só, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Graças a Deus, àqueles que perceberam que as coisas do mundo não atendem de verdade às necessidades do nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus estamos aqui esta noite. Graças a Deus você está aqui para ouvir a mensagem. Que graças a Deus, as coisas deste mundo, as coisas desta terra, o seu imediatismo, não te fez sair daqui, ouvir a palavra, não te arrancou da onde você congrega, mas foi buscar o Senhor. A sua alma entendeu que a sua maior necessidade não é das bênçãos, mas do abençoador. E se estamos aqui é porque sentimos a doçura do amor de Deus sobre nós. E assim como Paulo, nem a morte,
nem a espada, nem a guerra, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nada disso poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, bendito seja Deus, irmãos. Oh, aleluia! Infelizmente, tem aqueles que não atenderam às necessidades do seu coração, ou da sua alma, que buscava por Deus, e caíram. Eles tentaram se encher de tudo, mas no final, o restou para eles foi a frustração, a angústia e o vazio cada vez maior. Essas experiências ruins, irmãos, se transformam numa fome e numa sede. E isso é um perigo para o homem. Ele acaba se deleitando nas coisas da terra. A alma dele acaba se deleitando nas coisas passageiras. E ele então poderá cair, tropeçar. Talvez seja o seu caso hoje. Talvez você está aqui ouvindo o culto, teu coração está amarrado numa circunstância, e sem perceber, você a cada dia que passa, está pisando no favo de mel, que é oferecido a mim e a você, a partir da graça de Deus. A mão de Deus está estendida, o rosto de Deus está disponível a mim e a você, mas a circunstância é maior. Mas o problema no casamento é maior, o desentendimento com os filhos é maior, a sua necessidade financeira é maior, sua enfermidade está sendo maior. Irmão, olha para cá um pouquinho. Assim diz o Senhor à igreja, que a graça do Senhor é maior que o seu pecado, a graça do Senhor é maior que o seu problema, a graça do Senhor é maior que o desafio da sua vida, a graça do Senhor é maior que o seu desemprego, a graça do Senhor é maior que o problema no seu casamento, a graça do Senhor é maior do que a dificuldade com os teus filhos envolvidos com ilícitos. A graça do Senhor está inundando esta terra, as misericórdias de Deus são infinitas e a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, saboreie a doçura da palavra de Deus que fala conosco. Assim diz o Senhor, louvado seja o nome do eterno Deus. E Ele está aqui esta noite para curar você, Ele está aqui esta noite para transformar você, Ele está aqui esta noite para nos regenerar e nos trazendo de sua graça, a irresistível e maravilhosa graça, sem merecermos o teu perdão, sem merecermos a tua misericórdia. Ele estende a mão e a tua face não está em oculto, a tua face está entre nós. Buscamos pela face do Senhor, que é o caráter, sua justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é saborear a doçura do favo de mel, que é o amor de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando esta fome chega, irmãos, infelizmente, a pessoa faminta olha para o cálice amargo, irmãos, e às vezes ela acaba se rejeitando daquilo. Mas o Senhor Jesus fez ao contrário. Ele olhou para a cruz, naquele cálice amargo, mas ele não virou as costas. Ele bebeu, ele sorveu toda a taça da ira de Deus para com ele. Ele foi para a cruz como uma ovelha muda que caminha para o matadouro, como um rei que caminha para tomar posse da sua coroa. E todo o sofrimento, as perseguições, as humilhações e a crucificação foram terrivelmente amargos para o Senhor Jesus. Mas ele bebeu toda esta taça de amargura e desta ira por causa dos nossos pecados. Ele bebeu, ele sorveu toda essa ira, ele bebeu, ou seja, a alma faminta, todo amargo é doce. A alma faminta, este sacrifício é doce. Porque a alma precisava lavar e levar os nossos pecados. Ele estava ali, oh aleluia, o amor doce de Deus se manifestando na morte de seu filho. E ele era o favo de mel sendo usado para nos dar vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se estamos aqui esta noite, porque ele sorveu todo este amargo do fel, do sacrifício, das dores, das cãibras, dos palavrões, dos xingamentos, dos apontamentos, do chute, dos safonões, dos pontapés, irmãos, de toda aquela caniço, aquela espada que furou o seu lado, de todos os cravos que atravessaram suas mãos e seus pés.
de toda a cusparada, de todos os chicotes, de todas as pancadas, o seu ombro deslocado, uma cruz pesada sobre o seu ombro. Louvado seja o nome santo do Senhor. As cusparadas, os espinhos que cravaram em sua face, e o grito de aquela povo, sangue sedento, gritando nos portais de Jerusalém. O povo, a grande maioria, que um dia ele salvou, que um dia, melhor dizendo, ele curou, que um dia ele, melhor dizendo, ele deu comida a eles, curou, perdoou, irmãos, e eles estavam nos portais de Jerusalém dizendo: crucifique-o, crucifique-o. Até o ladrão da cruz o insultou, dizendo: se tu és mesmo filho de Deus, salve-se a ti e a nós mesmos. Mas ele virou-se para aquela multidão, para os homens que estavam de pendurado ali, um deles que estava ali contra o Senhor, ele disse as seguintes palavras: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Louvado seja o nome santo do Senhor, deixando a nós não um legado somente, mas um exemplo de fé, um exemplo de uma vida cristã genuína, vivida a partir da sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que então a alma faminta, até o amargo se transforma em doce. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você sente o vazio na sua alma, não tente enchê-lo com mais coisas desse mundo. Não tente encher esse vazio com coisas desta terra, com promessas humanas, que elas vêm e vão. Umas podem até se cumprir, porque a fé pode fazer isso, mas não te regenera. Amanhã você vai estar aqui de novo, com o seu coração vazio, sem conhecer o Senhor Jesus, tua alma clamando e anelando pelo Senhor novamente, teu coração cheio de si, não transforma a sua vida. Faça o contrário, abrace essa fome espiritual. Essa fome é um sinal de que Deus está te chamando para a única fonte de salvação. A Bíblia diz, pelo próprio Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, pregada por Ele, no maior sermão de todos os tempos, Jesus de Nazaré, palavra de Jesus: bem-aventurado os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Justiça aqui não é pegar o seu inimigo. Justiça aqui não é fazer maldade contra aquele que declara seu inimigo, seu adversário, seu pai, sua mãe, o amigo do serviço que não conversa com você, que te fez mal. Não. Justiça aqui é o que o homem não entende. Perdoar aquele que persegue, perdoar aquele que faz mal, perdoar aquele que coloca contra a parede e faz passar vergonha. Perdoar, irmãos, não é viver do lado do próximo, de braço dado com aquele que faz exatamente como você gosta. Não. Porque o próprio Senhor Jesus disse que diferença faz se for para nós amar o nosso próximo, o pecador também ama o pecador. Nós perdoamos, devemos perdoar aquele que nos odeia. Pagar o mal com o mal é crueldade, mas pagar o mal com o bem é a justiça do Senhor. Que você possa estar aqui hoje, nesta noite, com o seu coração cheio de Deus, não farto de si mesmo, mas com o nosso eu na cruz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde e simples de coração. Então, o doce amor em troca da justiça justa, a justa justiça, as amarguras das nossas vidas e o castigo dos nossos pecados foram transferidos para o Senhor Jesus na cruz. E Ele, por sua morte, transformou essa amargura na doçura do seu amor por nós. E Ele nos amou até o fim. Esta é a mensagem. Que você possa meditar nesta palavra assim como eu, olhando para aquilo que se levantou contra as nossas vidas e entender o propósito do Senhor. Debaixo do céu tudo é vaidade. Eu não posso estar com a minha alma farta de mim mesmo, mas quando eu estou com este favo de mel sobre a minha vida, até o amargo se transforma em doce. Talvez no cenário da tua vida muitas coisas estão amargas, mas creia, com a palavra de Deus no coração, até o amargo se transforma em doce. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.